Oi, eu sou o Rod. Oi, eu sou a Lu. E agora, Lu, a gente entrou no universo do audiovisual. Pra quem nos conhecia antes, a gente fazia Perdidos na Locadora num formato só de áudio, só podcast. E agora a locadora nos entregou o desafio de explorar o YouTube também. Uhul! Então esse é o nosso primeiro vídeo. Eu espero que você goste do conteúdo que a gente vai estar disponibilizando aqui no canal e que a gente vai também aprendendo com o tempo como é que funciona esse negócio de YouTube, de vídeo e de edição. Somos bebês nessa área. Né? Engatinhando. Então a locadora, a gente sempre comenta que a gente se perde pela locadora, e a locadora, essa entidade, né, nos presenteia com relíquias, filmes novos, filmes antigos, filmes incríveis. Um adendo que a locadora, antigamente, era um lugar físico, né, onde a gente ficava horas procurando filmes e olhando capas. Hoje em dia a locadora mudou para o nosso celular, para nossa TV, mas não deixa de ser uma locadora, né, onde a gente passa horas procurando um filme que nos agrade visualmente primeiro, né? Sim. Nessas capas, enfim, para passar o nosso tempo, né? Exato, e a locadora não deixa de ser essa entidade mágica que nos apresenta, né, portas para diferentes universos, histórias, e enfim. Nesse episódio, no nosso primeiro episódio aqui no YouTube, a locadora nos presenteou com Megan. Megan, turn off. Recalibrating response model. Megan é um filme que estreou em 2023, eu acho, ou foi do ano passado? Não, foi esse ano. Foi na virada do ano. A gente não tá aqui pra falar de datas, né? Mas é por aí, é 2023. Vamos falar de 2023. Megan, então, esse filme que é da Blumhouse, essa produtora de filmes de terror famosíssima, que inclusive vem crescendo cada vez mais com filmes que a gente percebe depois que termina, caramba, esse filme era tão bom, realmente, era da Blumhouse. É uma ótima produtora. Todos os filmes que a gente assistiu até hoje da Blumhouse eram ótimos. Eram ótimos. E Megan, que é esse filme sobre a Chuck 3.0, né? Ou seja, é um boneco imbuído aí de maldade, né? No caso, a maldade através da inteligência artificial. O nome, enfim, tem lá um significado da sigla, né? Uma sigla robótica de tecnologia, mas é essa empresa e essa cientista que está desenvolvendo o boneco, o brinquedo dos brinquedos, né? O brinquedo que vai substituir todos os brinquedos. Então é uma boneca capaz de reproduzir emoções, sentimentos, e isso acaba desenrolando a história envolvendo isso, né? Na questão da relação da humanidade com essa robozinha capaz de interpretar e evoluir, né, mentalmente. Falando um pouco da história, assim, de uma forma que não dê spoiler, né? Porque a gente vai ter a horinha do spoiler, no final desse vídeo. Para dar uma separada, assim, para quem ainda não viu e não quiser ver essa parte do spoiler. Mas essa personagem principal, né, ela trabalha em uma loja tipo de brinquedos para crianças, uma coisa de entretenimento para crianças, né? Então, o chefe fica querendo que ela invente uma coisa nova, que seja revolucionária, enfim, uma coisa que ninguém nunca tinha visto, né? Uhum. E ela tem essa brilhante ideia de tentar fazer essa robô que, de uma certa forma, interage com as crianças. Não seria um robô que apenas diz frases, como existem esses ursinhos, essas bonecas, enfim. E aí começa a nossa história, né? Da robozinha Megan. Que não é tão simpática assim, digamos. Exato. Então, o filme, ele é de terror. Ele é um suspense para terror. E até eu lembro que logo que estreou esse filme, o Blumhouse, o cara, né, o dono da Blumhouse, ele comentou, na verdade o nome dele não é Blumhouse, o nome dele é Blum alguma coisa, né, a empresa é Blum, o dono da Blumhouse, ele comentou que esse não seria um filme para maiores de 18, né, um terror que não é para maiores de 18. Exatamente para tentar explorar um público maior e tentar criar um filme que tivesse a sensação de ser um filme de terror sem ter
tripas, sem ter muito sangue, sem ter nudez, né? Porque muitos filmes de terror e nudez muitas vezes andam de braços dados, né? De mãos dadas. Então, e o filme conseguiu, ele nos deixou nervosos em certos momentos, tensos em outros. Alguns momentos até parecia um pouco de comédia, às vezes a gente até deu uma risadinha aqui ou outra lá. Tiveram algumas partes assim, não muito grandes, mas partes que eu também achei um pouco de comédia, assim, que eu acho que também tem no filme do Chuck, eu acho que tem partes um absurdo, que tem essas coisas de comédia, porque a história já é um absurdo, né? Exato. Um boneco, como no Chuck, né? E uma boneca robô que criam vida própria, ou o Chuck é possessão, né? Sim. Eu acho, do Chuck, eu não vou me lembrar agora. É possessão. Mas é essa coisa de mexer com as bonecas, né? Que talvez muita gente tenha esse medo, talvez, de bonecas antigas, enfim. Então, é um pouco desse nicho aí, né? Que se passa o filme. E o próprio design que criaram para a boneca, ela é uma mistura das bonecas de cerâmica, né? Essas que são realmente assustadoras, para essas bebê eterna, como é que é aquelas bonequinhas que são super realistas, que são com pele de silicone? Acho que é Newborn, Newborn Baby. Ou seja, essa Megan é uma junção das coisas que beiram, né, o terror quando se fala em boneca. Mas então o filme ele segue essa criadora, a boneca, e a relação das duas com uma criança, né? Que, enfim, o filme leva para dentro da casa da criadora, da Megan, e dali para frente é o filme de terror, né? Tentar resolver a situação dessa superinteligência artificial que começa a perceber que talvez a melhor solução da humanidade seja extinguir a humanidade para proteger a menininha. Então, o filme se segue. Em seguida, agora a gente vai falar sobre os spoilers, né? Na nossa horinha do spoiler. Mas, para quem não viu o filme e pretende ver, né? Eu acho que fica aqui a nossa recomendação. E também, para quem não conhece, o Perdido na Locadora, é difícil a gente não gostar de um filme. A gente tem, não que a nossa barra seja baixa, mas a gente realmente encontra coisas boas em praticamente todos os filmes que a gente vê. E tem a questão também da dancinha da Megan que viralizou, né, nas redes sociais. Então, acho que pelo menos um pouquinho de curiosidade vocês aí têm de assistir o filme. E eu achei essa parte assim do filme meio inusitada, né? Porque não se imagina uma boneca dançando num filme de terror. Mas eu dei uma chance pro filme e gostei bastante, assim. Foi um filme que me prendeu. Realmente, nos prendeu até o final, até as resoluções da história. Então, se você não viu, a gente recomenda que você vá lá assistir, encontre na sua locadora, vá no cinema se ainda estiver passando. E agora eu acho que a gente pode passar para a horinha do spoiler. Para quem está agora assistindo a gente no YouTube, a gente vai colocar ao redor da tela uma barra para que você saiba que a gente está falando de spoilers. Então, para não ser surpresa, quando a gente começar agora a falar spoilers, vai estar esse aviso visual ao torno da nossa tela. Começou aqui a horinha do spoiler. Spoiler! Eu sabia que aquele robô ia estar envolvido no final, porque a criadora tinha um protótipo anterior e em certo momento no início do filme a moça lá segura e mostra como é que funciona aquele protótipo antigo. Eu pensei, esse robô vai ser a chave para o final. E foi, né? Acabou foi sendo. Uma das chaves para o final. É aquela velha história de filme quando tu apresenta algo, apresenta uma arma e tu sabe que aquela arma vai disparar em algum momento, porque não seria gratuito, né? Teve tanta ênfase naquele robô e daí no final acabou sendo o salvador da pátria, né? Que a menininha acaba conseguindo pilotar. Mas eu achei as cenas de morte, né? Quando mata o cachorrinho, terrível. Terrível sempre quando aparece um animal morrendo em filme, é sempre terrível, mesmo que não morra nenhum animal de verdade, né? Mas o assassinato da idosa foi muito criativo. As mortes da robozinha, né? Criativas. E apesar de serem mortes grotescas, não aparece muito, né? Como eu comentei antes, o filme não é para maiores de 18,
Então, ainda que ela esteja derretendo a cabeça da velha com veneno, com um jato de veneno no rosto dela, a gente consegue ficar com medo sem ter que ficar vendo a cara se deteriorando, né? Exatamente. Só o sangue escorrendo pelo ralo já é suficiente para a gente imaginar tudo que está acontecendo ali naqueles segundos de morte da pobre, da vizinha idosa que tinha muito medo da robozinha. E se você estava esperando morte, né? Megan matou 70% do filme. Foi Exato. Uma coisa... Começou no momento e não parou mais. Ela... Matou vizinha, matou cachorro, matou chefe, matou... Explodiu coisa, queimou coisa, tentou quebrou coisa. Asfixiar o moço lá. É uma doideira. A Megan não poupa esforços para eliminar aquelas pessoas que ela tá querendo, que toma como alvo, né? E não menos importante... Ela arrancou a orelha de uma criança. Arrancou a orelha de uma criança e depois causou a morte da criança, né? Causou a morte da criança. Então, realmente, a Megan, ela não é páreo fraco para outros assassinos de cinema. E eu acho que, como a gente comentou, o filme, ele realmente entrega uma história interessante da criadora da Megan. Eu não lembro o nome, não lembro mais do nome, só lembro da Megan. E nessa questão do que o filme traz, também tem a parte do luto, né? Sim, verdade. Sobre a menina tentando conviver com esse luto dos pais dela e essa questão, ao meu ver, assim, eu vi também uma questão de estar presente nessa hora, né? Não apenas tentar achar uma distração para as pessoas, enfim, mas eu sou grande fã da comunicação cara a cara, né? Então... Eu achei que o filme trouxe uma mensagem bem interessante, assim, da gente tentar esquecer um pouco a tecnologia, né? Sim. E ter essa relação mais pessoal mesmo com as pessoas, né? E o filme, ele realmente tem a lição de moral, né? Que é estar presente, como o Lu comentou, e é sempre bom filmes que tem alguma lição de moral, que a gente tira algo, né? Não só a diversão, mas tem uma mensagem muito legal e que a gente percebe, né? A protagonista, ao longo do filme, percebendo isso. Sim. E no final chegando a uma conclusão de que realmente não é só criar um brinquedo, mas sim, talvez, como a Lu comentou, tá lá junto, né? Para superar os problemas que ela e a criança também está sofrendo com a perda dessa familiar. Então, eu acho que de spoiler não tem muito mais o que se falar, porque é mais assistindo mesmo que vocês vão perceber os pontos que a gente queria trazer de spoiler são mais relacionados com as mortes, né, que a gente não queria falar lá no início do vídeo. E eu não sei se quer dar uma nota de quantas Megans tu daria para esse filme, de 1 a 5 Megans. Eu daria 4 Megans. Eu também acho que ficaria no 4 Megans, porque poderia ser um pouquinho melhor. Poderia. Mas é muito bom. 4 Megans? Se uma Megan já fez todo esse estrago, 4 Megans, então seria terrível. Acabaria com o mundo, provavelmente. Acabaria com o mundo. Então, antes da gente se despedir, eu queria vir aqui a público, né? Alexa, desculpa qualquer coisa. Siri, desculpa qualquer coisa. Chuck não precisa nos desculpar, porque você não é um bonequinho muito... Exato. Mas se você aí que tem alguma inteligência artificial em casa, algum assistente, não custa nada. Desculpa qualquer coisa. Pede ali, dá um parabéns. Bom dia. Agradeça. Dá aquela boa noite, exato, né? Pra ir fazendo uma relação aí. Porque a gente não sabe amanhã. Né? A gente não sabe amanhã. E eu quero deixar uma pergunta pra vocês aí. Numa luta de braço, quem ganharia? Megan ou Chuck? Boa pergunta. Eu acho que a gente pode sempre fazer uma pergunta no final dos episódios. Então fica aí, nos diga quem ganharia. E até a próxima, pessoal. Tchau!